Jesus é tentado no deserto. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Esse vai ser o tema da devocional do dia de hoje, né? A tentação de Jesus lá no deserto, quando Satanás vem para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que ele tentou Jesus, ele nos tenta todos os dias, né? Esse é o dever dele, é o trabalho dele, é tentar as pessoas, para que as pessoas venham a se desviar do caminho do Senhor. Então, a devocional de hoje se encontra aqui no livro de Mateus, o capítulo 4 e o versículo 4, que vai dizer assim. E o capítulo 4 vai dizer assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a resposta que Jesus deu para Satanás, porque Satanás veio tentar Jesus quando ele estava ali no final da sua provação no deserto, né? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, em consagração total a Deus. Então, no finalzinho, ele já estava com muita fome, né? Ele já estava querendo muito comer. Então, Satanás chegou para tentar Jesus, né? Naquele momento tão difícil que Jesus estava passando. Então, ele fala para Jesus assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele veio tentar Jesus porque ele estava morrendo de fome. Então Jesus respondeu para ele isso, né? Nem só de pão viverá o homem. Está escrito na palavra de Deus que nós não viveremos só de pão físico. Nós somos um ser carnal, mas também nós somos um ser espiritual. E nós não só vivemos do pão, nós também necessitamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, como nosso Senhor Jesus aqui fala, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que também nós devemos viver. Era disso que Jesus estava vivendo durante esses 40 dias ali no deserto. Era a palavra de Deus que estava sustentando Jesus. Era a força de Deus, né? O Espírito de Deus que estava ali sustentando ele. E ele quer que nós também sejamos sustentados pelo Espírito Santo, que a gente não venha se alimentar só de pão, que a gente venha se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, pois o nosso espírito, a nossa alma necessita desse alimento, ela clama por esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a presença do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais nós vamos nos fartar, nos encher da presença dele. A nossa alma está sendo alimentada, o nosso espírito vai sendo alimentado com a palavra do Senhor Jesus. Por isso que é a importância de nós lermos, meditarmos e vivermos a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo vivia, ele que era o próprio Deus, né? Ele vivia orando, vivia jejuando e buscando a presença de Deus. Porque nós não devemos fazer isso também, né? Como ele passou esse tempo todo no deserto em jejum e consagração ao Senhor, nós também devemos ter o nosso tempo de consagração a Deus, de jejuarmos para matar a nossa carne, para que nosso espírito se fortaleça, porque quando a gente jejua, nós vamos estar matando a nossa carne, nós vamos estar buscando mais a presença de Deus. É a presença de Deus que vai crescendo em nós, é a presença de Deus que vai nos fortalecendo e nos enchendo dele cada dia mais. Por isso que nós sempre devemos fazer esse momento de jejum, de oração e leitura da palavra. Principalmente nós devemos viver na busca da palavra, na busca do conhecimento de Deus, pois a palavra do Senhor fala: busquemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Quanto mais a gente ler a palavra, quanto mais a gente busca em conhecer a palavra de Deus, nós vamos estar conhecendo a Deus e conhecendo as vontades e os desejos dele
para nós. É esse o ensinamento que o nosso Senhor Jesus deixa, porque o tentador, o diabo, vai sempre nos tentar com outras coisas. Ele vai nos tentar com coisas do mundo, com alimentos do mundo, com pratos do mundo, para que a gente não venha ter tempo de buscar as coisas de Deus. Ele vai colocar sempre distrações em nossos olhos, para que a gente não tenha tempo de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar ao Senhor em jejum, ter um tempo ali determinado, de consagração, de jejum para Deus, porque Ele não quer que a gente cresça espiritualmente. Quanto mais a gente faz isso, a gente vai crescendo espiritualmente. Ele não quer, porque quanto mais você faz isso, você vai estar se aproximando de Deus. Então Ele vai colocar todo tipo de distração para que nós não venhamos buscar a Deus, para que a gente não venha ter anseio por Deus, de buscar a palavra dele, de se alimentar da palavra dele. Todo ser humano precisa da palavra. A palavra de Deus já existe aí, subsiste por milhares e milhares de anos, todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece, pois a palavra é o próprio Jesus Cristo, É o verbo que se fez carne e ela vai permanecer para todo sempre, pois o nosso Senhor Jesus Cristo já vive na eternidade e Ele é a palavra, Ele é o verbo revelado a nós. Ele veio e se revelou de forma carnal para que todos aqueles que o conhecessem, que o recebessem como Senhor e Salvador, viessem viver com Ele na eternidade, viessem viver com Ele na vida eterna, que é o céu. Os céus celestes, Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixa esse ensinamento para nós, que por mais tentações que o diabo vem nos oferecer, a gente tem que ter a força de Deus, a fortaleza de Deus em nós, para que a gente possa vencer as tentações do inimigo. Ele vai tentar todos os dias, ele vai nos tentar, principalmente com coisas que a gente tem fraqueza, Porque ele não é bobo, Ele vai procurar conhecer qual é a nossa maior fraqueza, e naquilo que a gente é mais fraco, aí é que ele vai investir para vir nos tentar. Então a gente tem que estar fortalecido em Deus, orando, buscando na palavra, porque quanto mais você vai buscar a palavra, você vai reconhecer Deus e Deus vai lhe fortalecer para que você venha fugir das tentações e a gente venha proferir a palavra de Deus quando o diabo vier nos tentar, como nosso Senhor Jesus falou, Falou para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, pois a palavra é o principal aqui na terra. Foi esse tesouro glorioso que o nosso Deus deixou para nós, para que nós descobríssemos esse tesouro glorioso e pudéssemos nos alimentar dele e viver dele e descobrir essa verdade tão grandiosa que é a palavra do nosso Deus. Então que a gente esteja nos fortalecendo em Cristo cada dia mais, para que a gente venha vencer as tentações, pois ninguém está livre de ser tentado. Todos nós somos tentados todos os dias, O nosso Senhor Jesus Cristo não ficou livre disso, nós também não ficaríamos, Nós somos tentados todos os dias. A gente tem que aprender a discernir o que é as coisas de Deus e o que é as coisas do diabo. Por isso que a gente deve ler a palavra, pois a palavra vai nos ensinar tudo o que a gente precisa saber. E quando as investidas do diabo vier sobre nós, vier para nós, a gente vai saber discernir o que é de Deus e o que é do diabo, amém? Que essa palavra possa ter alcançado a sua vida, seu coração, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Muitas pessoas assistem e não curtem, Que você possa deixar um like, pois quando curte, o algoritmo percebe que é um conteúdo legal, E que você possa aí deixar o seu like e que você seja abençoado por essa palavra. E todos os dias você possa vir aqui para se alimentar um pouquinho da palavra de Deus, amém? E agora eu vou orar por você. Deus abençoe a todos. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra do dia, por esse alimento diário, Que nós possamos
nos alimentar da tua palavra todos os dias, como nosso Senhor Jesus falou aqui nessa palavra do dia de hoje, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que nós possamos viver a tua palavra, alimentarmos com a tua palavra, pois o nosso espírito, a nossa alma necessita desse alimento todos os dias. Que a gente possa vencer a preguiça e vencer as tentações, para que a gente possa buscar a tua presença mais e mais a cada dia, porque eu sei como é difícil, né? O diabo lança várias tentações, como ele tentou Jesus, ele também nos tenta. Que o Senhor venha nos livrar das tentações, como fala na oração do Pai Nosso, venha nos livrar de todo o mal e venha nos guardar, para que a gente tenha um coração contrito para buscar ao Senhor com sabedoria e com verdade, que a gente possa se consagrar, jejuar, orar, ler a palavra, se alimentar dela todos os dias, pois o nosso espírito precisa desse alimento espiritual todos os dias. E que, Pai, o Senhor venha abençoar cada um que esteja passando aqui nessa oração e nesse vídeo, que venham ser tocadas pelo poder da tua palavra, que o Espírito Santo venha fazer morada no coração delas, que elas venham ser cheias da tua presença, que elas sintam o teu toque agora, sinta a tua presença, Pai, abençoando o coração dela por estar aflita, que o Senhor possa vir tirar a aflição do coração dessa pessoa, venha trazer a paz que só o Senhor pode dar, venha resolver os problemas, Pai amado, impossíveis na vida dessa pessoa. Tem pessoas que estão passando por causas que são difíceis de resolver, mas o Senhor pode, pois para ti nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Meu irmão e minha irmã, quando não souber mais o que fazer, clame a Deus, se ajoelhe, entre no seu quarto, feche a porta e vá clamar a presença de Deus, pois Ele vai resolver o seu problema, Ele vai resolver a situação. Só Ele tem o poder de resolver todos os nossos problemas. Pai, eu te peço e te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.